Porque a doutrina e Jesus não nos proíbe nada. Nada. Nós podemos andar, nós podemos ser do jeito que nós quisermos. Exatamente. Nós podemos andar, nós podemos querer ser o que nós quisermos. Mas eu tenho que ter clareza do que eu vivo é meu. Tá claro? O que eu vivo é meu. Aqui e lá. Então, muitas vezes o que eu vivo já está me trazendo problemas. Então, não é Jesus que está me proibindo. É que eu vivo numa sintonia que não me agrada intimamente, mas que ao mesmo tempo me escraviza. Já perceberam isso? Não, fulano não muda, está sofrendo tanto. Às vezes ele não dá conta de mudar. Vocês acompanharam a diferença? Às vezes ele nem está sofrendo. Nem está sofrendo, eu que estou achando. Porque quem está sofrendo realmente enfrenta o serviço. Vai procurar um remédio. O remédio e a cura. O remédio e a cura. Só o remédio resolve? Resolve? Não. O remédio é para quê? Para quê? Remediar. Que às vezes o remédio nem alivia, não é? Você acredita? Não, não é erro não, porque a gente tem essa noção que o remédio vai aliviar. Às vezes o remédio complica mais. Nunca aconteceu com vocês quererem ajudar alguém e dar tudo errado? Então, achando que ia aliviar. Não é? Pode falar, Warner. Tem duas situações. E às vezes para nós, é dificuldade, para nós é sofrimento que nós não estamos preparados. Porque a partir do momento que está preparado, não é sofrimento. Exatamente. Não é prova. Não é dor. E a outra situação é a questão das, que você estava falando das barreiras magnéticas, né, que envolvem a casa, que envolvem o núcleo. Essas barreiras são fortalecidas exatamente pela sintonia dos frequentadores da casa, dos trabalhadores da casa. Encarnados e desencarnados. São eles que ajudam. Exatamente, fornece material. Ô, gente, olha aqui, no Domínios da Mediunidade, o André Luiz vai fazer um curso com o Aulus. André Luiz vai fazer um curso com o Aulus. O Aulus é um instrutor, tá? Do plano espiritual. André Luiz e Hilário vão fazer um curso com o Aulus, vindo frequentar junto com ele uma reunião de um grupo espírita pequeno, um grupo seleto, mais ou menos 10 pessoas. Mais ou menos 10 pessoas envolvem centenas de trabalhadores desencarnados. Não é isso que está escrito lá? Quem está estudando Domínios da Mediunidade? É isso aí. Centenas de trabalhadores, fora aqueles companheiros, centenas de trabalhadores espirituais, fora os enfermos que são trazidos, são deixados na triagem. Então imagine o trabalho que dá uma organização que quer produzir frutos no bem. Vocês estão entendendo? Então esses trabalhadores, centenas, que deixam suas ocupações, que deixam os outros compromissos, abrem espaço nessa agenda e vêm para socorrer 10 pessoas. 10. Nós não somos 10, ó. Ah, mas aqui não é uma reunião mediúnica. Quem falou? Tal qual. Quem falou? Quem não é? Não está tendo manifestação de novo. É, quem falou? Que nós está aqui. Você nem sabe se você está me vendo ou não. Você está achando que está me vendo. Não é assim? Às vezes a pessoa está sentada do seu lado e você está achando que é uma encarnada. Uma encarnada, não conhece essa pessoa, engraçada, ela nunca veio aqui no núcleo. Quem será essa pessoa? Eu falei, menina, aquela pessoa do cabelo assim. Ah, não tinha essa pessoa lá, não? Você está conversando com uma que é desencarnada. Entenderam? Então, para atender 10 pessoas, centenas, Sr. João. Não falou quantas centenas, mas a gente já acha muito 10 pessoas serem assistidas por 100. E não falou uma centena, usou plural.
Então é pelo menos... Não, centenas. É pelo menos... Mais 100. Mais de 100. Centenas. Tá claro isso? Então olha o empenho da espiritualidade. Mas será que a espiritualidade vai ter empenho para eu ir lá escutar aqueles beliscões? É tão difícil escutar aquilo, eu não entendo nada que a Filomena falou. Entende sim. Entende que na hora que o negócio aperta lá, a gente fala assim, não, vou ter paciência. Não, vou respirar. Calma, eu preciso. Então a gente está entendendo, não é? Nós podemos não dar conta de repetir o estudo. Mas entender que nós precisamos melhorar, que nós precisamos ter calma, que eu preciso buscar de cima. Preciso buscar de cima. E é esse buscar de cima que vai alimentar as minhas células, vai reorganizar os meus centros vitais, a minha saúde. Ou não entendemos isso? Que o remédio vai remediar. Então é muito investimento da espiritualidade para que eu absorva um pouquinho, algo que vai com que eu seja melhor. Domínios da mediunidade, gente, é um curso de pós-graduação na mediunidade. Nós já lemos uma vez na reunião mediúnica, duas, né? Duas, né? Agora já estamos voltando com toda calma, com toda prudência. Para quê? Devagarinho, devagarinho. Nos detalhes. Detalhes. Para ver se a gente entende a importância da convivência com pessoas melhores que nós. Com irmãos que entregam o coração para nos orientar. Para nos orientar. Para nos ver sem sofrimentos. Porque nós olhamos o mundo e achamos que está tudo difícil, não é? Tudo difícil, complicado. E se eles olharem para nós e achar difícil? O que vai ser da gente? Ah, não vou lá não. Filomena não muda. Filomena não fica paciente, eu não vou lá não. E aí? Eu vou trabalhar numa reunião mediúnica no livro Nosso Lar. Fala. Algum detalhe? Você é muito bonzinho? Você é muito bonzinho? Algum detalhe? Claro, a gente... Ó, e outra coisa, não é só o detalhe despercebido, o nosso amadurecimento. O nosso amadurecimento. Vocês querem ver como que é essa questão de amadurecimento? Como que nós não enxergamos reunião mediúnica nos lugares? Nós achamos que a reunião mediúnica só acontece quando senta um... Eu vou usar essa expressão, ela não existe dada por Kardec, mas eu vou usar, tá? Podem vasculhar Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, o que mais? Livro dos Espíritos. Pode vasculhar obras póstumas que foi depois do desencarne dele. Podemos procurar, que nós não vamos encontrar essa palavra. Um médio de trabalho e um médio de sustentação. Tem lá? Não tem. Então essa é uma organização humana. Nós achamos que reunião mediúnica é assim. Não é isso que a gente acha? Médio de trabalho, que é o quê? O que vai ver, o que vai escutar, o que vai psicografar, o que vai incorporar, que não existe incorporação, né? Aí o outro de sustentação. Tem lugares que até alterna assim, né? Um de trabalho e um de sustentação. Como se a sustentação fosse feita, posso falar? Vocês não ficam chateados, não? Pelos fraquinhos aqui. Pelo comedor de feijão. Que nós somos os comedores de feijão, né? Quem sustenta o trabalho é o quem? Um conjunto. Primeiro lugar, eles. Nós oferecemos parcos recursos. Parcos. Tá certo? Mas também precisa oferecer. Mas a pauta, o saber, quem sabe fazer, são eles. E ai de nós, se eles não soubessem. Mas contam com a nossa boa vontade. É quem está lutando para melhorar, né?
Exatamente. Então nós achamos que reunião mediúnica é só isso, não é? Eu vou trabalhar especificamente no Paulo Estevão e no nosso lar. E o domínio da mediunidade, nós vamos pincelar. Mas olha aqui. Só para acrescentar também a questão da posição da mesa, né? Tem que estar todo mundo. Você sabe onde que eu sinto falta da mesa? Eu até sinto falta da mesa, vou ser sincera para vocês. Por que eu sinto falta da mesa, Alexandre? Não sei. Sabe? Por que eu sinto falta da mesa? Marilda? Hã? Vai colocar os livros, o óculos. O livro eu ponho no chão, no colo. Acho que fica mais Hã? assim, mais próximo. Mais próximo, o que mais? Fica mais próximo, né? Essa impressão. Talvez para psicografar. Bom. Porque às vezes eu preciso escrever. Aí, se não escrever ali naquele momento, passa. Sabe? Então, às vezes, eu sinto falta de ter a mesa por causa disso. Porque às vezes precisa de uma orientação e às vezes eu vou passar por nem que seja só a cadeira de braço. A retirada foi orientação? Não, a retirada não foi orientação da espiritualidade, não. É a falta de espaço mesmo. Falta de espaço, vocês acreditam? A mesa para o número de pessoas. Mas poderia colocar em volta só para a gente poder escrever. Porque nem todo mundo vai escrever. Né? E nem sempre eu vou escrever. Às vezes precisa de escrever um recadinho para o fulano. Porque quando, por exemplo, eu pego uma orientação, eu já passo logo, porque depois o meu cérebro vai voltar mais para o corpo físico e eu não vou lembrar. Graças a Jesus, né? A gente não vai lembrar. Tanto que pessoas às vezes falam comigo assim: você lembra aquele dia que você me orientou assim? Não. Mas a minha memória física é boa. Do dia a dia é boa. Tanto que eu falo com vocês dos livros e tal. Não tem problema com o número de telefone, né? A maioria das vezes. Não tem esse problema. O problema é o quê? É orientação. Você está atuando aqui. Aí quando você volta, mais rápido eu vou aconchegar com o corpo físico e isso aqui vai perder. Ainda bem, né? Senão virava o quê? Conflito. Tá? Exatamente. Eu não tenho que ficar lembrando da orientação do fulano. Bem lembrado isso. Vocês entenderam? Já pensou em ficar olhando pra você e lembrar que eu tinha que te falar isso? Lembrar que, aquele dia assim aconteceu. Não. Ninguém nem sossego, Jesus quer sossego para nós também. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Então, a mesa faz falta, só o apoio faz falta, mas uma cadeira de braço lá cabe, para a gente poder colocar. Né? Acontecer da gente fora do corpo, a gente passar essa orientação que a gente não passou fisicamente, depois fora do corpo a gente passou. Pode acontecer. Eu recebo orientação, não passo e passo para a pessoa fora do corpo. Pode acontecer sim. E às vezes nem é a gente. Às vezes nem é a gente. Alguém passou e a pessoa confia na gente e acha que somos nós. Tá? Mas na maioria das vezes, não somos nós. A maioria das vezes. Quem somos nós para trabalhar esse tanto? Nós não trabalhamos esse tanto, não. Tá? Quem somos nós? Não trabalhamos. O outro registra a nossa presença como confiança. Porque se vê o avô que já desencarnou, cai duro. Então vê a Filomena. Vê a dona fulana que participa da reunião, o outro que aplica o passe. Entendeu? Que aí fica tranquilo. Ela tá aplicando o passe lá, aquela lá, né? Até o nome de criança eles colocam nele. Tá claro, gente? Então, olha aqui. Vamos pensar que a gente está trabalhando o quê? Que a gente acha que a reunião mediúnica é só na mesa, sentado em volta com a equipe espiritual. Equipe espiritual, trabalhadores estão em toda parte, principalmente quando nós buscamos o nome de Jesus. Buscar o nome de Jesus é estar somente em oração? Na maneira de prece como nós achamos que conhecemos? Não. Então, vocês querem ver? Hora que reunião de tratamento, especificamente de tratamento.
lá no livro Paulo Estevam, no iniciozinho do livro. Quando Gesiel é amarrado no poste do suplício, o pai dele é escravizado, né? Eles são escravizados, o pai dele é chicoteado até a morte, o pai desencarna então e é retirado os despojos do pai, a irmã é libertada, estão lembrados? E ele fica ali ainda mais um pouco, depois retiram ele também, o levam para uma cela úmida, ele fica 30 dias até as feridas cicatrizarem, ele saindo dali, ele já vai para as galeras, remar, aqueles remos pesados e etc. E aí, então, com toda a dedicação aos remos, aos companheiros escravos também, orientando, socorrendo, fazendo o papel de mentor espiritual, vocês concordam? Fazendo o papel de mentor para aqueles corações sofridos e revoltados. Cada reclamação que eles tinham, Gesiel tinha uma palavra de ânimo, de carinho. Nossa, ai de nós que vamos morrer nesse trabalho pesado. Que ai de nós, todo trabalho é digno, é de Deus. Vamos fazê-lo. Ah, Filomena, não é que você está vendo reunião ali? Vão com calma. É reunião, aprofundem. Resultado. Pelo bom procedimento, ele é chamado para socorrer o Sérgio Paulo, que era um personagem político importante, não era? Estão lembrados disso? Hein, Renata? Estão lembrados? Resultado. O rapaz estava com uma febre, que não tinha nenhum remédio, ele então contrai a febre. Ele foi tratando com o quê? Qual remédio que ele tinha? Qual remédio? Prece, boa vontade, energia, passes, magnetismo, fé, movimentando esse recurso. Gesiel estava sozinho ali? Não, ele estava em nome de Jesus. Então ele contou com a ajuda da espiritualidade ali dentro. E a resposta do alto não faltou. O moço sarou. O que mais? O que Gesiel ganhou? A liberdade. Primeiro ele ganhou o quê? A enfermidade. Adoeceu. A doença dele deu ele o quê? A liberdade. Vocês acompanharam? E o moço ainda fala assim, o Sérgio Paulo ainda fala assim, que o comandante queria jogá-lo ao mar, não foi? Queria jogá-lo ao mar e ele não permitiu. Ele falou, não, a minha consciência, os meus princípios não permitem isso. Ele me cuidou, eu não posso fazer isso com ele. Não, você não está querendo jogar ele no mar? Então faça constar nos autos que você jogou. Faça constar. E ele então faz constar e fala, olha, vocês me desculpem, eu tenho que mentir, mas eu não... É preferível fazer isso. E fala, só Deus poderá salvá-lo. Fraco como ele já está, só Deus poderá salvá-lo. E salvou? Salvou. Olha aí, o amparo do alto numa embarcação em que aparentemente nada iria andar para frente. O companheiro socorre o outro utilizando os recursos, porque nós achamos que o recurso só é movimentado quando eu me fecho, quando todo mundo se fecha, não. Quando nós voltamos ao trabalho, ao fazer realmente, nós estamos o quê? Contando com a ajuda da espiritualidade, a todo instante. Fala, Alexandre. A gente vê o sincronismo da ação, né? Uhum. Ele primeiro teve que buscar homogeneidade de pensamento. Organizou o grupo. Estava tendo a produção mental. Muito boa essa colocação sua. Porque senão ele não ia conseguir fazer o trabalho para ajudar o companheiro que está doente. Porque se as mentes estivessem ainda só reclamando, lamentando, xingando, como é que ia ter sintonia? Olha, escuta isso, gente. Olha que bacana. Imagina aquele barco grande, aquele navio enorme, não é barco, navio enorme. Os companheiros no remo. O que esses companheiros no remo,
À medida que ele vai harmonizando esses companheiros, o que está acontecendo? Modificando a mente e fazendo o quê? Campo de vibração. Harmonizando e fazendo Cinturão, né? o cinturão magnético de amparo, para que a espiritualidade pudesse agir. Eles vão buscando sustentação com o grupo, movimentando o recurso para que a espiritualidade pudesse agir. Ele já estava harmonizado, o Gesiel já estava harmonizado. Fala, Petrina. Essa enfermidade que ele contrai, haveria possibilidade de, com a força dele mental, com tudo que ele adquiriu, a cura para ele ou essa enfermidade foi necessária? Como foi que ele curou? Como que foi que o Gesiel se curou? Vocês lembram? Ele foi resgatado. Pois é, mas aí foi necessário essa enfermidade para que ele fosse... Sim, a misericórdia divina se fez presente. Né? Ele foi o quê? Se entregando por quê? Tinha conhecimento do mecanismo? Não. Conhecimento do mecanismo, não. Ele queria fazer o quê? A doação, o serviço. Em qual momento que ele para e fala assim, vou fazer o serviço, vou me proteger, vou me limpar? Tem? Não. Mas o magnetizador aprende a fazer isso. O Kardec ensina a fazer isso. Kardec já era magnetizador. Antes dele fazer a organização. Não esquece, só para poder não perder o fio. Kardec já ensinava a fazer. Então, o que acontece? Eu aplico o passe em você. Vou tirando, vou limpando. Eu vou entrar em sintonia com os seus elementos, não vou? Então, o que tem que acontecer? E Emmanuel fala claramente. Capítulo passe do livro Segue-me. Irmão, o passe é uma ação de boa vontade. O companheiro que te aplica o passe vai te doar elementos sadios. Vai trocar com você. Então, você vai me dar, não vai? Então, o que tem que encontrar em mim? Olha lá, ó. Um cinturão, uma estufa, tá certo? Os elementos de limpeza. Aqui tem que estar o quê? Limpando, uma rotação melhor, uma sintonia melhor, uma frequência melhor, concordam? Aconteceu isso com o Gesiel, ele dava conta. A boa vontade, o esforço, mas nós não podemos esquecer que ele vinha também de enfraquecimento emocional. Físico também. Então ele estava dando muitas vezes da reserva. Vocês acompanharam? Muito. Então ao mesmo tempo que ele está doando, está se entregando, mas ele está doando também de elemento que ele ainda não está tão forte. Então fica mais fácil adoecer, não fica? Quando nós não aprendemos a fazer essa limpeza, esse tratamento em nós também, a espiritualidade, claro que ela faz, mas até eu conseguir absorver, a gente também ressente. É preciso fazer. Então a enfermidade ajudou? Ajudou. Claro que ajudou. Ah, mas a espiritualidade queria que ele adoecesse para ele. Não, nada disso. Aconteceu naturalmente, pelo processo natural da lei de absorção. E o que foi, o que fez, qual que foi o tratamento do Gesiel para ele sarar? Levaram ele para uma reunião mediúnica? Levaram. Levaram. Como que não levaram? Hã? Ah, ele foi para a casa do caminho. Colocaram ele numa cama, limpinha. Qual que era o remédio que era dado a ele? Água, carinho, evangelho. Primeiro remédio que deram a ele, que ele entrou no campo da reunião. Gente, era uma reunião 24 horas. Chegava ali gente de todo jeito, obsediados, coisas psiquiátricas o tempo inteiro. Primeiro tratamento. O companheiro falou com ele assim: entre, meu irmão, seja bem-vindo. Irmão? Que seita é essa que ele me trata como irmão, sendo que ele nunca me viu? Que carinho é este? E ele não pôde alongar, não pôde delongar, não pôde aprofundar nessa fala, porque a febre já estava muito alta.
foi colocado na cama e os ensinamentos de Isaías passando na mente dele e movimentando o recurso. Vocês estão acompanhando? Olha que extensão que toma uma prece, uma situação. Tá dando para entender? Eu tô viajando muito. Hã? Né? Você queria falar? O que eu queria falar, você já completou, que a explanação sua aí foi, né, espetacular. Com relação ao raciocínio da Pedreira. Agora, você falando sobre o carinho que foi tratado lá no caminho, ele deixar a gente com a cara queimando de vergonha. Porque se naquela época, né, os trabalhadores de lá tratando o irmão necessitado, recebendo o irmão necessitado assim, e hoje, pleno 2015, a gente trata um familiar igual a gente trata, né, a gente deixar a cara da gente queimando. É verdade. Ô, gente, o pior não é a gente ver o outro tratar, não. O pior é eu registrar e sentir. Porque a conta é individual. Te tratou? Fez? Leve em consideração, não. Entenda o outro. Entende o outro, não entra na faixa, não. Ó, o companheiro pegou o punhal, Gesiel viu, reluziu, e falou, irmão, por que sois? Não me mate não, te dou tudo que eu tenho. Nem importou, nem preocupou. Ainda teve isso, né? Ainda teve isso, foi assaltado. Aí você pensa assim, mas puxa vida, ele acabou de salvar a vida do outro. Deita ali, porque não aguentava andar, e já cola com o outro fuçando a roupa dele. Ele não preocupou com nada disso, né? E não, pode levar o que você quiser, mas não me mata não. Já tô quase morto. Eu tô quase morto, não suja sua mão, não. Gente, vamos procurar sempre, se nós quisermos absorver os elementos mais superiores, vamos procurar sempre a melhor parte. Sempre a melhor parte. Não vamos olhar como que o outro faz, como é que o outro trata, como é que o outro acha, como é que o outro julga. Nós não sabemos de nada. Vamos o quê? E outra coisa, a Terra é um grande hospital. Todo dia eu falo isso aqui. Nós estamos rodeados de doentes. A todo instante nós estamos rodeados de doentes. Tá? Então vamos caminhar, vamos entender que nós precisamos também socorrer o outro. Tá claro? Tem mais reunião mediúnica para trabalhar. Essa reunião mediúnica do livro Paulo Estevam. Tá claro? Podemos seguir? Só quer falar? Porque agora eu só estudando mais sobre a relação, aí agora eu sobre aquela situação que Pedro estava preso, enquanto o professor lá, Atos dos Apóstolos. Aí ele foi solto. O que soltou ele levou ele até cerca ao fundo e voltou para Atravessou a rua com ele. depois que atravessou, ele estava de solto. Aí eu estou jogando o seguinte, aquelas bombas que ele estava falando na casa dele, deve ficar todo orientado, porque as coisas orando por ele. Isso foi mostrado no desenho bíblico. Foi. Atos dos Apóstolos. Passa sempre. Todo o agrupamento, eu vou trabalhar o que ela está falando. Claro. A oração, essa oração, desse pedido, dessa movimentação de recurso, é cimento vivo. É elemento vivo. Ela está lembrando o Atos dos Apóstolos, quando registra a prisão de Pedro? Estão lembrados? E que toda aquela comunidade, toda a comunidade apostólica, todo o grupo ficou orando, pedindo a Jesus que libertasse Pedro. Teve companheiros, inclusive, que acabaram tentando subornar os soldados e que deu errado, né? E aí, esses que ficaram orando e confiando, estão fornecendo o quê? Material vivo. Mas se eu oro, mas, preste bem atenção na pergunta. Eu oro, mas eu não ponho a mão na massa. Eu estou sempre irritado. Eu estou sempre movimentando só no comum.
Eu estou oferecendo material vivo? Não. Eu estou apenas rezando. Eu estou apenas passando serviço para a equipe espiritual. Porque eu não estou o quê? Ascendente. Eu tenho que subir e distribuir. Ninguém, o Gesiel não pediu para ninguém. Gesiel pegou para fazer. Paulo de Tarso vivia numa reunião mediúnica 24 horas. Presta atenção na vida de Paulo. 24 horas, socorrendo um, socorrendo o outro, curando, amparando, o tempo todo. Mas ele deixou de trabalhar? Ele fugiu do serviço? Ele fugiu do convívio com as pessoas? Não. Então, o nosso dia a dia pode ou não pode, ou é ou não é uma reunião. Desde que eu esteja... Porque se eu não tiver em nome de Jesus, vai ser uma reunião do mesmo jeito. Vocês entenderam o que eu estou falando? Hã? Se eu não estiver em nome de Jesus, tentando acertar, firme no bem, com calma, realmente buscando o meu equilíbrio, eu vou estar numa reunião mediúnica? Vou. Porém, no outro nível. Que tem turbulenta. Que tem também no livro Domínios da Mediunidade. Tá lá, gente, é só fazer o curso. É só fazer o curso. Ó, não é bacana? Porque vai abrindo, porque nós achamos assim que a reunião mediúnica, as pessoas têm que irem para a reunião mediúnica, principalmente quando a pessoa começa a passar mal. A pessoa começa a passar mal, perder energia, ver o espírito, sentiu a presença do espírito, o que ela tem que fazer? Hã? Não, que as pessoas aconselham. Desenvolver. Aí ela tem que o quê? Desenvolver. Não é? Desenvolver lá comigo na mesa? Vai não. Lá é só chicote. Ah, é só chicote. Só chicote. Desenvolver com harmonia, né, com tranquilidade, sem pressa. É a todo instante. Por quê? Porque o próprio livro fala: desenvolver em sinonímia significa educar-se, buscar recurso do alto. Então, quando eu sento ali na mesa, quando eu me predisponho a entrar numa organização de serviço específico é diferente. Eu já tenho que ter o quê? Eu já tenho que querer algo mais. Algo mais. Eu já não posso ficar achando as coisas difíceis, como nós temos achado na vida, não. Eu vim para trabalhar, eu vim para enfrentar. Meu sobrenome é hora extra. Vamos lá. É esse o sobrenome que nós estamos querendo. Que aí não tem erro. É um serviço específico que eu estou me candidatando. Que são grandes as alegrias. É maravilhosa a comunhão com o alto. Mas eu tenho que estar o quê? No treinamento diário que esses livros, que essas obras estão mostrando. Se todo mundo, a maioria que já leu o Nosso Lar, não já? Quer ver a reunião mediúnica? Eu vou falar dela. Falo, Arne. Lá tem várias reuniões mediúnicas. Vou trabalhar uma. É para entender e desenvolver o que você está sentindo, né? Saber o motivo, saber o mecanismo pelo qual você está sentindo aquilo. Com essa educação mediúnica que você está falando. Exatamente. Para isso eu preciso o quê? Estudar. Calma, estudo, observação. Ver o que está chegando, o que está saindo. Observa suas células. Observa o que está sentindo. Só concluir. Qual que eu estou sentindo? Porque tem um médium, que isso é fato, que é mais sensitivo que o outro. Tem médium que sente muito mais. Assim como tem pessoas que dormem mais, outros dormem menos, um come mais, o outro come menos, um trabalha mais, outro trabalha menos, são individualidades. Não é por causa da sensibilidade. Vocês acompanharam? Cada um é um universo. Fecha. Essa questão de, nós estávamos falando no começo do estudo, você nem sabe tratamento, por quê?
tem companheiros que se confundem. Olha aqui para a plateia e se confunde espiritual com o físico. Né? Então, mas se a gente treinar, a gente separa bem. Tem que ter essa educação mediúnica. Tem que separar. Mas não é na mesa. Porque na mesa eu não ensino nada para ninguém. Você senta e vai trabalhar. Não é assim? Alexandre, ajuda aí. Não é assim? Você senta lá e... Não é? Mentira. Estou assustando alguém? Não, é assim mesmo. Né? Você já predispõe o quê? A falar, a sentir. Quando a pessoa fala comigo assim, não, mas eu estou sentindo muito mal-estar. Ué, mas você veio fazer aqui o quê? Você veio para sentir. Aí você está ensinando. Ué, você veio para sentir, ué. Não é? Eu estou dividindo com alguém ou com alguns. Não é verdade? É para sentir mesmo. Não é para ser diferente. Porque no dia a dia, você tem um para poder tomar, te dar uma orientação, um remedinho. Agora na mesa não. Eu vim para sentir o que eu estou sentindo, porque existem corações que estão sem o corpo físico e ao aproximar de nós, naquele momento, com todo o respaldo das equipes em serviço, muitas vezes o médium nem percebe nada. Ele somente aproxima, ele sente sono, ele se sente angustiado, ele sente um mal-estar, mas sem nem perceber que é um desencarnado. Ele nem lembra que pode ter alguém aproximado. A ajuda é tão grande, o campo é tão bem preparado. Vocês vão ver no livro Domínios da Mediunidade que eles relatam que os trabalhadores espirituais adentram o ambiente e fica como parecendo que estão fazendo tai chi, né? Estão fazendo tai chi no ambiente. Vocês entenderam? Limpando os ambientes. São operações técnicas. Não é um malabarismo mágico. É retirando, limpando, energizando, fortalecendo barreiras, ligando aparelhos, ligando aparelhagens. Para quê? Para que aquele que acha que vai trabalhar, porque olha o trabalho que nós já demos. Damos um trabalho desse para a espiritualidade muitas vezes trazer alguém que é um ente querido nosso, que está sendo amparado, aproximar desse campo que parece com o campo da casa dele, que parece com aquilo que é importante para ele sentir um minuto de alívio. Um minuto de alívio e ser levado para o hospital. Para conseguir sentir e perceber o enfermeiro, o hospital. Para não ficar no lugar de sofrimento. Olha que misericórdia. Não é muito? Ô, gente, todo tanto que nós trabalharmos é pouco. Todo tanto que nós trabalharmos no nosso dia a dia é pouco. Para nós realmente retribuirmos. Agora vamos para a mediúnica no nosso lar, por causa da hora? Vamos? Você vai querer falar? Pode falar. Porque ao longo, né, da trajetória da doutrina, houve-se aquela nomenclatura, né, errônea, reunião de educação mediúnica. Educação no dia a dia. O médico tem que chegar, igual você falou aí, mas tem que chegar na mediúnica todo. Porque senão ele vai dar trabalho nesse trabalho. Né? Igual você falou aí, a espiritualidade colocando aparelhagem para limpar o ambiente, para poder receber o ambiente pedido. Eu só queria fazer um adendo nessa questão da educação mediúnica, porque realmente existem livrinhos considerados, bem organizados, livrinhos que eu falo no sentido de serem pequenos, livretos, como se fossem pequenas apostilas, brochuras, e que a ideia de brochura, inclusive, surgiu com Kardec para nos orientar, com esse nome, de desenvolvimento mediúnico, tá? Mas para quê? O objetivo era exatamente o quê? Sentar com esses médios e orientar esses médios. Mas não foi orientação de Kardec fazer reunião de desenvolvimento mediúnico. Kardec pegava as pessoas que já apresentavam o aspecto. Então, pessoas que a palavra era sensitivas, pessoas facilmente magnetizáveis, tá?
que entrava no sonambulismo facilmente e fazia indução e a pessoa então desdobrava e ele ia então relatando. Não era uma reunião de educação mediúnica, mas com o passar do tempo, nós, na tentativa de facilitarmos, não estou dizendo que seja certo ou que seja errado, não é essa a proposta, eu só estou o quê? Alinhando com vocês de onde é que surgiu. Aí, educação mediúnica para os iniciantes. Aí, educação, desenvolvimento mediúnico, tratamento, desobsessão, que era o auge, o máximo da desobsessão. Ah, mas espera aí. Aí a gente via que na reunião que tinha só iniciante, acontecia a desobsessão e acontecia o tratamento. Aqui mesmo na casa, havia várias reuniões. Reunião disso, de tudo de cunho mediúnico. Reunião disso, reunião daquilo. Aí nós fomos observando. Um dia eu perguntei. Estava tendo uma comunicação de orientação das tarefas da casa. Aí eu aproveitei. Eu falei que, olha, pelo que eu estou vendo, acontece isso na reunião de desenvolvimento, acontece. Então nós não podíamos fazer uma reunião só? Claro. Por que não? O tratamento tem dia para fazer. Entender? Nós estamos sentados aqui, ó. Nós estamos sentados. Estamos recebendo. Tem trabalhador anotando. Tem trabalhador olhando dentro da nossa casa. Tá? Então, precisa ser especificamente? Agora, tem uma pauta de atendimento? Tem. Nós mostramos a necessidade para a espiritualidade? Sim. Mas também não significa que eu mostrei a minha pauta de hoje, que seja ela. Porque ela já teve a pauta da semana passada, ela já trouxe a outra pauta também. Então, nós sempre colocamos que prevaleça o quê? A vontade divina. Que prevaleça a vontade da equipe espiritual. Muitas vezes eu peço por alguém ou por um nome hoje, e só daqui um mês, daqui um ano, que eles vão conseguir atuar em favor daquele nome. Ô, gente, vocês estão lembrados do livro Entre a Terra e o Céu? Quando o Clarencio pega a prece de Evelina e que o André Luiz quer vir imediatamente para socorrer? Eles desceram e vieram parar na mesma hora? Não. Clarencio fala com ele assim, não. Eu vou me inteirar totalmente do caso e aí eu convido você para ir. O André Luiz ficou seco de vontade de vir imediatamente. Não, eu vou me inteirar do caso. Vou me organizar. Vou realmente o quê? Entrar no planejamento para que a coisa caminhe. Tá claro isso? Então vamos lá numa reunião mediúnica no livro Nosso Lar? Quem vai lembrar aí? Só tem 3 minutos. Pode lembrar. Qual que é? 34. Culto no lar. Como é que é? Não, Dona Isabel, do Nosso Lar. Nosso Lar. Isso. Quando o Ricardo, que era o pai, né? E o esposo da Dona Laura, já estava o quê? Reencarnado. Ele estava aqui com quantos anos mais ou menos, vocês lembram? Isso. E aí, o que ia acontecer naquela noite? Vocês imaginam? Vamos pensar que nós estamos aqui agora no plano espiritual. Essa turma aqui é do plano espiritual. E essa aqui é do plano físico. Todo mundo aqui está desencarnado. Então não, gente, calma. Tá? Ó, essa turma aqui encarnada. Aí essa turma aqui, ó, essa encarnada que eu falei? Então essa turma aqui vai falar o quê? Só que lá é o contrário, né? Que ele está encarnado e ele vai ser levado, olha, reunião mediúnica do físico para o plano espiritual.
Tá acompanhando? Que é claro que é sempre o quê? Né? Duplo. Mas vocês acompanharam? Olha, o Ricardo está encarnado, é criança. Esse grupo aqui, na casa de Dona Laura, faz de conta que aqui é a casa da Dona Laura. Todos orando. Qual que era a oração deles? Vocês lembram? Quem lembra qual que era a oração deles? Hã? Dos filhos cantando, isso mesmo, que mais? Hã? Não? Não, eu quero qual que era a oração deles. Firmeza de pensamento, que mais? O assunto, eles estavam esperando o momento para dar a hora no relógio, que o menino ia dormir, que a casa do menino ia acalmar, para tirá-lo do corpo, e ficaram conversando sobre a futura programação dela, sobre a organização futura daquela casa. Ela iria reencarnar, ela até preocupada com os novos passos, eles conversando. Era o trabalho, era a prece, oferecendo recurso para o lar. Quando deu o momento, né? Já inclusive utilizando um aparelho, estão lembrados que tinha uma aparelhagem lá? Aí fazem uma música, eles começam a cantar, os próprios filhos, e o menino é retirado do corpo. E como é que ele chegou lá? Adulto. E aí então ele chega, uma reunião mediúnica. Só que do contrário, né? Aí então ele fala com eles, fala da saudade, etc. Se fortalece, todos se fortalecem, protegido, os elementos que eles movimentaram, inclusive protegia, ajudava para não prejudicar o corpo dele em tenra idade, tá? E eles então conversam, etc. Se fortalecem ambos os lados, retorna o menino para a terra. Todo mundo feliz, cada um vai para sua casa. A reunião foi feita na casa de Dona Laura com pouquíssimos convidados. Convidados apenas do coração da Dona Laura, da família. Os corações mais afins, os corações mais ligados a eles. Perguntar uma coisa? Pode perguntar. Com relação ao mecanismo dos desdobramentos dele. O fato de ele ficar em eternidade, ficar com 5 anos, né, não completou a reencarnação ainda, está mais no plano espiritual do que aqui, isso facilita o desdobramento? O desdobramento para a comunicação ou o desdobramento normal? O que foi levado até lá. O desdobramento para ser levado até lá foi induzido. Então não importaria a idade. Tá, gente? Não importaria a idade. Porque todos nós, quando dormimos, há o relaxamento muscular, então vai sair do corpo. Mesmo que eu não consiga distanciar muito do corpo, vai distanciar. Então, como já era um trabalho já programado, ele continuava na sintonia da colônia, então, sem nenhum problema. Tá? Pode falar, Petrinha. Por que ele chegou lá já, rapaz? Por quê? Por que será, gente? Ele tinha 5 anos aqui. Aham. Quem é que foi chamado lá? O pai da família. O adulto. Acompanharam? Ele estava reencarnado, mas não foi chamado Juarez. Criancinha. Tá? Vamos supor, eu tô criança, nessa reencarnação de hoje eu chamo Juarez, aí ele é adulto, ele era Ricardo. Então ele desdobrou. Na hora que o trabalhador espiritual, que sabe mexer no equipamento, Ricardo, vai acordando a personalidade. E a forma... Regressão, né? É a mesma coisa da regressão. E ele vai então o quê? Tomando forma. A diferença é que é o profissional que dá tudo. Profissional, é técnico e tem toda uma bagagem
de amor, de cultura no assunto, de planejamento, saber o que está fazendo. Deve ser a fim da Tá? família também, ou Não tenha dúvida. Não tenha Isso dúvida. pode acontecer com qualquer ser humano. Pode acontecer com qualquer coração, tá? Qualquer um. O que é que nos protege? O que é que nos protege para que isso não aconteça a revelia? Ó, o quê? Nossa barreira magnética. O que eu construo é a minha proteção. O que eu construo é a minha proteção. Tá bom? Acabou. Ah, agora? Ela me lembrou agora da Arca de Noé que a gente ia falar. Eu falo semana que vem. Ele quer um lugar no ônibus hoje de qualquer jeito. A entrada já foi distribuída, não já? O passe, né? Puxa a energia, gente, aproveita. Os cartazinhos continuam por aí. Contrata-se passistas. Paga-se bem. Tem. No meio do ano eu vou fazer. Na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Pura Senhor, onde dói? Pura Senhor, vem aqui. Pura Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói, pura Senhor, vem aqui, pura Senhor, onde eu não posso ir. Quanta lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Pura Senhor, onde dói? Pura Senhor, vem aqui. Pura Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, vem aqui, pura Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Pura Senhor, onde dói? Pura Senhor, vem aqui. Pura Senhor, onde eu não posso ir. Pura Senhor, onde dói? Senhor, vem aqui, pura Senhor, onde eu não posso ir. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações nós queremos te agradecer. Os esclarecimentos, o amparo, o auxílio, Senhor, da equipe espiritual que nos ampararam nessa noite. Ó Celeste Benfeitor,
que eles recebam o nosso carinho sincero, o nosso obrigado sincero, e que muito em breve nós possamos te retribuir no nosso esforço sincero do bem, do trabalho, do amparo a todos aqueles que caminham conosco, que aproximam dos nossos passos. Celeste amigo, ajude-nos a realmente entender a tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a nos libertar daquelas algemas, das amarras que ainda nos prendem, Senhor, ao passado. Que nós saibamos, Jesus, iluminar o nosso íntimo, a nossa vida, dentro, Senhor, dos teus ensinamentos. Humildemente nós te pedimos, entre em nossa vida, entre em nossos lares, entre, Senhor, em todos os setores desta casa, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado, Mestre, mais uma vez. Graças a Deus. Gente, os nossos passistas, por favor. Tem passista aí? No meio do ano nós vamos fazer um curso, hein?